Bom dia a todos, namastê. Hoje nós vamos falar da importância da saúde dos olhos e nisso também aborda um novo conhecimento que explica como caminhar é importante para a saúde dos olhos e para o nosso corpo. E também vamos falar sobre trátacas, praticar alguns exercícios, então acredito que será bem interessante para todos. Bom dia a todos, namastê. Hoje eu vou falar sobre trátaca, mas nas minhas pesquisas eu acabei descobrindo algo muito interessante que muitas pessoas não sabem, então eu vou falar sobre a importância do caminhar para a saúde do corpo, da mente e do espírito, e vocês vão descobrir que isso tem a ver com trátaca também, tá? Então, andar a pé é uma das atividades mais subestimadas nos tempos modernos. Com o tempo cada vez mais escasso e meios de transporte cada vez mais rápidos, caminhar se tornou obsoleto quando nosso ponto de referência virou eficiência e produtividade. Jean-Jacques Rousseau, Nietzsche, Albert Einstein, Charles Darwin, Aristóteles, Platão e outros gênios ficaram famosos pelas ideias grandiosas que chacoalharam o mundo da filosofia e da ciência. Mas o que pouquíssimos sabem é que talvez essas ideias sequer teriam nascido se não fosse um hábito que cultivavam diariamente e totalmente subestimado nos tempos de hoje, que é andar a pé. Só consigo pensar quando eu caminho. Minha mente só funciona com as minhas pernas, disse Rousseau, o autor das ideias que inspiraram a Revolução Francesa. Todos os pensamentos realmente grandiosos são concebidos enquanto se caminha, arrematou Nietzsche. Após décadas, e até mesmo séculos depois dessas frases serem ditas, hoje a ciência confirma que esses gênios não podiam estar mais certos. Estudos comprovaram que andar a pé expande o nosso poder cerebral, intensifica o fluxo de sangue para a cabeça, amplia a dimensão do hipocampo, onde as memórias são armazenadas, melhora o desempenho cognitivo, promove o nascimento de novos neurônios e, principalmente, de novas ideias. Um estudo da Universidade de Stanford demonstrou que andar por apenas 20 minutos, até mesmo numa esteira, provocou um aumento médio de 60% na geração de propostas inovadoras e exercícios de criatividade. Mas, muito além da criatividade artística e filosófica, o efeito poderoso e pouco conhecido de caminhar é o aparente poder de tratar traumas e trazer alívio psicológico para as emoções complexas. Hoje, há evidências científicas fortíssimas nesse sentido, mas, para o filósofo Søren Kierkegaard, esse efeito terapêutico de caminhar já era seu aliado desde o século XIX. Todos os dias eu caminho para perto de um estado de bem-estar e para longe de todas as doenças. Eu mesmo caminho, desculpa, acho que falta alguma coisa ali, tá? Mas eu vou continuar. Eu não conheço nenhum pensamento tão pesado que não possa ser afastado caminhando. Assim, se continuarmos caminhando, tudo ficará bem. Mais de 100 anos após essa declaração do filósofo dinamarquês, a psicóloga Francine Shapiro descobriu, numa das fases mais difíceis da sua vida, o interessantíssimo mecanismo neurológico que possibilita esse alívio psicológico de forma totalmente acidental. Nos anos 70, quando ela foi diagnosticada com câncer de mama, começou a perceber que durante as suas longas caminhadas, alguns de seus pensamentos mais perturbadores começaram, de repente, a perder seu poder negativo. Intrigada por isso, ela começou a notar que os espontâneos movimentos dos olhos de vasculhar o ambiente ao nosso redor, para todos os lados, enquanto caminhamos, era exatamente o que desativava seus pensamentos mais incômodos. Dessa descoberta nasceu a terapia EMDR, que consiste basicamente no pedido para que pacientes recontem suas dores emocionais e logo em seguida movimentem seus olhos lateralmente, com rapidez, dentro de um lado para o outro, dentro de um consultório, simulando um movimento ocular natural de uma caminhada. Testado por estudos científicos sérios, mostrou eficácia até mesmo no tratamento de traumas profundos, como sofridos por veteranos de guerra no exército.
A neurociência por trás disso é que o movimento lateral ocular desativa a amígdala, o centro de detecção de ameaças no cérebro, permitindo que os pacientes processem emoções difíceis com mais receptividade, sem a reação defensiva do medo. Esse movimento lateral dos olhos, que ocorre naturalmente quando caminhamos, é a chave. O Dr. Andrew Huberman, neurocientista da Universidade de Stanford, disse o seguinte sobre essas descobertas: realmente, o movimento físico para frente, a ação, não só te recompensa, mas suprime atividades nas áreas cerebrais ligadas ao medo. Isso não é um atalho, mas um mecanismo biológico ancestral instalado pela Mãe Natureza. O alinhamento do homem e a inteligência da natureza era uma ideia central no pensamento de Jean-Jacques Rousseau e Thoreau. Ambos acreditavam que o abandono do modo de vida simples e natural dos nossos ancestrais foi a semente do nascimento da corrupção, vícios e doenças, da dita sociedade civilizada. E, curiosamente, andar a pé, sozinhos, era o principal refúgio onde eles se conectavam com essa essência natural. Se você algum dia estiver se sentindo confuso, perdido na vida, com uma dor emocional que não passa, ou apenas precisando de um pouco de luz para resolver os seus problemas do dia a dia, experimente essa ampliação de consciência que caminhar por um longo período de tempo sozinho e sem destino pode te proporcionar, nem que seja por um dia, você não vai se arrepender. Eu vou depois compartilhar com vocês esse vídeo, né, do canal Eureka, O Poder Esquecido de Andar a Pé, tem um link, é excelente, ele é mais completo, que eu fiz peguei umas partes apenas para vocês. Agora vamos entrar no Trataka, o yoga dos olhos. Trataka, que significa olhar fixamente, aparece nos 2 tratados de Hatha Yoga, Gheranda Samhita e Hatha Yoga Pradipika, como um dos Shatkarmas, ou Shatkriyas, isto é, uma das 6 práticas de limpezas psicofísicas. Segundo estes 2 livros, a prática do Trataka constitui simplesmente em fixar o olhar sem piscar em algum objeto que pode ser uma vela, uma foto ou a imagem de uma divindade, e até mesmo a lua ou o sol nascente, em práticas mais avançadas. Existem 2 tipos de Trataka, que é o Bahiranga, o exterior, e o Antaranga, que é o interior. O primeiro é o que vamos tratar neste texto. O segundo é a convergência da visão interna em algum objeto, que pode ser um chakra ou a imagem de alguma divindade. Um trabalha com os olhos abertos e o outro com os olhos fechados. O Trataka, além de todos os seus enormes benefícios na área da saúde ocular, é um poderoso exercício de concentração. De Swami Satyananda, tradicionalmente sua prática é considerada como formando parte do Hatha Yoga, mas sua técnica se assemelha mais a um mudra, de maneira que também pode ser considerado como uma parte do Raja Yoga, que praticada regularmente desenvolve um poder de concentração até um grau ilimitado. Ou seja, além de uma excelente técnica de pratyahara, que é a abstração dos sentidos, e dharana, que é a concentração, Trataka também pode, como diz Satyananda, se tornar um mudra, como é o caso do drishti, que significa olhar concentrado. Brahmadya Drishti, também chamada de Shambhavi Mudra, o olhar no ponto entre as sobrancelhas, e Nasagra Drishti, ou Agogari Mudra, o olhar na ponta do nariz. Em termos energéticos, o Trataka, de uma forma geral, vai trabalhar energizando e despertando o Agnya Chakra, que é o que gerencia os olhos. A prática de Nasagra Drishti vai energizar também Ida e Pingala e o Chakra Muladhara, pois estas nadis têm suas origens, nadis são canais, têm suas origens neste chakra e nas 2 narinas. Diz o Gheranda Samhita: olhe fixamente, sem piscar, para um objeto pequeno, até que as lágrimas comecem a correr. Isso é chamado Trataka pelos sábios. Praticando este yoga, Shambhavi Mudra é obtido. Certamente todos os males da visão são destruídos e a clarividência é produzida. E o Hatha Yoga Pradipika diz:
Sem pestanejar, fixe seu olhar com a mente concentrada, até que as lágrimas jorrem dos olhos. Isto é denominado trataka pelos gurus. Com trataka, todas as doenças dos olhos são curadas. O trataka que vamos abordar são exercícios que simultaneamente combinam movimento e alongamento da musculatura ocular, além do treinamento da concentração. Antes de apresentar as técnicas, algumas recomendações são importantes. Os braços deverão trabalhar em ângulo reto com o tronco, com a unha do dedão bem na altura dos olhos. Nestas práticas, o objeto da sua concentração será a unha do seu dedão. A mão estará sempre fechada, com o polegar levantado. E você ainda dará de quebra um bom trabalho nos deltoides. Procure não movimentar a cabeça. Quem trabalha são os olhos. No início, até sem percebermos, movemos a cabeça, mas com a prática, isso se corrige. Mantenha sempre o queixo paralelo ao chão e os ombros e o rosto sem tensão. Combine o movimento da respiração. Estabeleça um ritmo, uma sincronia. Comece a praticar a série fazendo apenas uma vez cada exercício. E aí, bem gradualmente, vá aumentando as repetições. Nos exercícios em que os olhos e braço estão em movimento, dê sempre uma parada no ápice do movimento para alongar. O ápice é aquele ponto em que você já quase não vê mais o dedo. Mantenha a imobilidade nesta posição por alguns segundos para alongar a musculatura ocular. Nos exercícios em que os olhos ou o braço estão em movimento, faça sempre o movimento muito lentamente. Só assim você obtém os benefícios do trabalho de concentração. Os exercícios que trabalham com o movimento dos olhos e o braço imóvel devem ser feitos mais rapidamente. Mesmo quando a visão periférica for mais forte, como no caso da chegada no ápice do movimento, mantenha sua intenção na mirada do dedão. Estaremos assim treinando também a convergência da atenção e da intenção, que é consciência e vontade, o que é muito importante no caminho do yoga. Entre um exercício e outro, dê uma sequência de piscadas rápidas, para umidificar bem os olhos e mantenha-os fechados por alguns segundos. No final dos exercícios, o ideal seria um pouco de meditação. Antes de abrir os olhos ao final, lembre-se de esfregar bem as palmas das mãos, produzindo bastante calor e impondo-as em concha sobre os olhos. Quando o calor acabar, massageie suavemente as pálpebras inferior e superior. Só aí então abra lentamente os olhos. Eventualmente pode ocorrer tontura durante a prática. Não force, mas também não abandone, exceto, é claro, se você tem problemas mais sérios, como labirintite. Consulte seu médico antes de praticar trataka. Pode ocorrer também após a prática dor nos olhos ou mesmo enxaqueca. É bom frisar que estamos movimentando e alongando a musculatura ocular, e isto poderá provocar algum incômodo. Da mesma forma quando acontece quando começamos a fazer algum exercício após estarmos meio enferrujados. Além disso, estamos mobilizando profundamente uma região importante que hospeda conteúdos psicoemocionais mal digeridos, na forma em que o Dr. William Wright chamou de couraça ocular. A mobilização desses conteúdos do inconsciente mobiliza nossas defesas, que vão procurar sabotar o processo de resgatar o livre fluxo de energia. Com a prática, os desconfortos normalmente desaparecem. Problemas oculares, como miopia, estrabismo, astigmatismo e hipermetropia, são considerados configurações diferentes de couraças oculares. O trabalho com trataka pode, dependendo da perseverança, atenuar, ou até mesmo curar estes distúrbios oculares. Com certeza, a moderna ortóptica vem direta ou indiretamente do trataka. Atenção! Pessoas com problemas mais sérios, como por exemplo glaucoma, devem consultar o oftalmologista antes de praticar trataka. Então agora vamos aos exercícios. O primeiro é o palming, que é empalmar. Ele é muito poderoso para manter nossa visão saudável. Flexione as mãos, uma na outra, vigorosamente, até que se tornem quentes. Posicione as mãos suavemente sobre as pálpebras, sem pressão indevida.
assim, como demonstrado aqui nessa figura. Eu só vou dizer para vocês sentirem o calor e a energia sendo transmitidas das mãos para os olhos e a musculatura ocular relaxando, tá? Então agora eu vou voltar aqui, né? Então nós vamos esfregar até que as nossas mãos aqueçam. E colocar as palmas sobre os olhos, sem apertar. É suavemente. Quando elas começarem a esfriar, você esfrega novamente. Vamos fazer apenas 2 vezes como demonstração, mas pode fazer mais. Pode também, após colocar onde dói, se tem alguma parte do corpo que dói, pode pôr a mão. Pode fazer mais algumas vezes o palmo, que é o empalmar, e colocar sobre o órgão doente ou dolorido. Então, aqui é uma informação importante. Ao cobrir os olhos com as palmas das mãos para descanso total da visão, é uma das melhores maneiras para relaxar os olhos e descansar completamente o nervo óptico. Benefícios. Relaxa e revitaliza as musculaturas dos olhos, estimula a circulação do humor aquoso, que é o líquido que fica entre a córnea e os cristalinos dos olhos, ajudando a corrigir a visão defeituosa. Agora vamos para o piscar. Muito simples, né? Vamos fechar os olhos e piscar 10 vezes rapidamente, tá? Somente vamos fazer 2 vezes, né? Vou mostrar para vocês, muito simples, né? Todo mundo sabe piscar. Aí, após piscar, fecha os olhos, relaxa. Mais uma vez. Fecha os olhos. Pode abrir novamente. Então você descansa com os olhos fechados e relaxando e respirando lentamente por 2 vezes quando você fizer o exercício. Pode fazer mais vezes, 10 vezes, mas aqui nós estamos fazendo menos. Visão lateral. Sente-se com as pernas esticadas à frente do corpo, como mostrado aqui na figura. Se for possível, se não for, sente-se na cadeira mesmo. Eleve os braços lateralmente na altura dos ombros, alongando-os, e os dedos polegares apontando para cima. Os polegares devem se posicionar na periferia do campo de visão, mantendo a cabeça apontada para frente. Se eles não estiverem nitidamente visíveis, movimente-os um pouco para frente, para que entrem no campo de visão. Então não adianta eu esticar os braços o mais longe possível, se os meus olhos não vão alcançar, porque eu tenho de manter a minha cabeça numa postura neutra, né? Eu não vou movimentar a cabeça. Então, é necessário que você encontre onde está a periferia. Aqui. Então, alongando os braços, né? O dedão para cima, assim, dessa forma. Este exercício, eu vou começar do lado esquerdo, eu vou olhar, vou ajustando, para que eu consiga enxergar. Agora eu já observei, dos 2 lados eu consigo enxergar o dedão, a unha do dedão. Eu vou começar pelo lado esquerdo, e daí eu vou movimentar os meus olhos na região do Ajna Chakra, e depois na mão ou no dedão direito, começando com o esquerdo, tá? Então, olhando para o dedão esquerdo, ajuste se ele não estiver no seu campo de visão. 5 segundos, ali entre as sobrancelhas.
uns 5 segundos. O dedão direito. 5 segundos, volta, entre as sobrancelhas. O dedão esquerdo. Uma vez completinho. Alguma dúvida? Não, né? É muito simples, né? Então, aqui embaixo explica, ó. Eu vou mandar depois este documento para vocês. Deixa eu compartilhar novamente. Mantenha os polegares ao nível dos olhos e a cabeça numa posição neutra e sem mover lateralmente, foque os olhos nos seguintes pontos, um após o outro. Primeiro, polegar esquerdo. Segundo, espaço entre as sobrancelhas. Terceiro, polegar direito. Depois volta para o espaço entre as sobrancelhas e o polegar esquerdo. Esta é uma repetição, né? Uma execução. Pode fazer 10 vezes, mas no início, quando estiver aprendendo, uma vez é o suficiente ou 2 para não forçar muito. Fecha os olhos e relaxa sempre após. Eu não fiz isso, mas após cada um dos exercícios tem de fechar os olhos e relaxar. Pode piscar após e fazer o palming também. Aqui nós temos a visão frontal e lateral. Então você vai sentar esticando suas pernas à frente, vai colocar a sua mão, aqui está pedindo primeiro para colocar o braço direito, né, elevado lateralmente e o polegar também elevado, tá? Apoie o polegar sobre o joelho esquerdo, apontando para cima. Então, sobre o joelho esquerdo, você coloca o seu polegar como mostrado aqui, ó, apontando para cima. Permaneça com o braço direito elevado. Aqui está o direito elevado, com o polegar também para cima. Sem movimentar a cabeça, foque os olhos no polegar esquerdo, no direito e de volta para o esquerdo. Isso é uma execução. Pode fazer 10 vezes e depois descansar com os olhos fechados, tá? Aí você vai mudar o lado, trocando para começar com o lado esquerdo, apoiando a tua mão na perna direita. Então, vou mostrar. Não dá para mostrar muito bem, porque a minha câmera não vai pegar tudo, né? Mas, imagina, minha mão está aqui no meu colo, a mão esquerda na minha perna esquerda. Aí, o meu braço direito na lateral, dentro do meu campo de visão. Então, eu vou começar olhando lá embaixo, a perna no dedão esquerdo, olho lá embaixo, sem fazer isso aqui, ó. Na posição neutra, minha cabeça, eu olho lá embaixo. 5 segundos. Aí, depois 5 segundos no meu dedão direito. Depois finalizo olhando lá embaixo, no lado esquerdo. Essa é uma execução. Depois tem que fazer para o outro lado. Visão superior e inferior. Põe as mãos fechadas sobre os joelhos, as duas mãos, com os polegares apontando para cima. Mantenha os braços esticados. Suavemente leve o polegar direito, seguindo o movimento do polegar com os olhos. Quando o polegar atingir a altura máxima, lentamente retorne para a posição inicial. Com o tempo, mantendo os olhos focados no polegar sem movimentar a cabeça. Finalizando, a mesma coisa, né? Fechar os olhos. Então vamos lá. Os dois braços esticados, com os polegares apontando para cima. Então, aqui nas minhas pernas, as duas mãos apoiando da minha perna, os polegares apontando para cima. Eu vou começar com o esquerdo.
Então, eu não movimento a minha cabeça, eu não vou movimentar a minha cabeça. Eu vou olhar lá embaixo e lentamente. Este exercício tem de ser executado muito lentamente para você obter os benefícios. Não pode ser rápido. Aqui eu alongo um pouquinho, está no ápice, e começo a voltar. Passa para o outro lado, depois fecha os olhos, inspire profundamente, pode fazer o palming, pode piscar também. Vamos ao próximo. A visão rotacional. Apoie a mão esquerda sobre o joelho esquerdo, mão esquerda sobre o joelho esquerdo. Mantenha o punho direito sobre a perna direita, com o polegar apontando para cima e o cotovelo esticado. Faça um amplo movimento circular com o braço direito, para a esquerda, para cima, curvando para a direita e finalmente retornando ao ponto inicial. Mantenha os olhos focados no polegar sem mover a cabeça. Faça apenas uma vez para um lado, uma vez para o outro no início. Após, pode fazer até 10 vezes. Vamos lá. Começando com o lado esquerdo. Vocês não vão ver, então eu vou fazer rapidamente, só para vocês terem uma noção, né? Então, olhando lá embaixo, eu vou começar a movimentar na lateral a minha visão, sem mover a minha cabeça. Vou fazer um pouco mais rápido, mas é um movimento bem lento. Tem de estar dentro do meu campo de visão. Não posso fazer isso aqui. É aqui. Passando pela frente. E agora repousando sobre a perna esquerda. E esse mesmo movimento ele é repetido no sentido inverso, com o braço direito. Ele é muito forte, tá? Vocês vão perceber que esse dói um pouco. Então, faça apenas uma vez para um lado e para o outro, até se acostumar. Depois, feche os olhos, né, para descansar, pode fazer o palming. Agora, o exercício focando no nariz. Eleve o braço direito esticado à frente do seu rosto. Com os dedos fechados, aponte o polegar para cima. Foque ambos os olhos na ponta do polegar. Este exercício não precisa fazer dos dois lados, é apenas de um lado, tá? Flexione o braço lentamente, aproximando o polegar da ponta do nariz. Mantenha os olhos focados na ponta do polegar. Permaneça por alguns segundos, com o polegar tocando a ponta do nariz e os olhos focados naquele ponto. Então, assim. Vou alongar aqui na minha frente. E daí eu vou trazer o meu braço para a ponta do meu nariz. Então, eu vou acompanhando a visão lentamente, olhando a unha do meu polegar. Este é um treino para aprender a olhar para a ponta do nariz. Fica aqui 5 segundos.
e retorno lentamente. Pode fechar, faça umas 2 vezes, fecha os olhos novamente, para relaxar a musculatura ocular. Aqui é o exercício de visão próxima e distante. Posicione-se em pé ou sentado, de frente para uma janela aberta. Foque os olhos, acho que não, vocês não estão vendo, né? Voltando aqui. Então, posicione-se em pé ou sentado de frente para uma janela aberta, com uma visão clara do horizonte e com os olhos relaxados lateralmente. Isso pode ser feito também no campo, num local onde você tem uma visão, ou às vezes no quintal da sua casa, se não houver oportunidade, né, de ter um campo, um local que você consiga ter uma visão mais distante. Você vai focar os olhos na ponta do seu nariz, que é o Nasara Drishti, por 5 segundos. E em seguida, você vai fixar o olhar num ponto no horizonte. Aqui fala também infinito, mas é meio complicado falar como que eu olho o infinito. É aquele olhar meio perdido, assim, né? Mas eu prefiro o horizonte, ou o ponto mais distante no seu campo de visão, tá? Vá e volte o olhar, inicialmente bem lentamente, e depois você vai saltando o olhar, da ponta do nariz para o horizonte e vice-versa, tá? Então, no início, você não vai conseguir, você vai com a sua visão caminhando até chegar no ponto final, lá no horizonte. Mas, com o tempo, você vai conseguir dar esse salto, de olhar na ponta do nariz e no horizonte. Eu vou mostrar para vocês, é muito simples, mas só para vocês entenderem como que é olhar na ponta do nariz, né? Muita gente não fez isso. Nunca fez, então vamos lá. Então, não é assim, é engraçado, né? Mas a gente faz assim, ó. Vou abrir bem os olhos para vocês verem, né? Estou olhando na ponta do meu nariz, minha coluna está ereta, minha cabeça está num ponto neutro, 5 segundos, e daí minha visão lá na maior amplitude do meu campo de visão, à frente, 5 segundos. Depois, na ponta do meu nariz, 5 segundos, e ao longe, onde a minha visão alcançar. Após isso, esfregue suas mãos, faça o palming, fecha os olhos um pouco, porque daí fez muito exercício, mexeu muito, né? Pode piscar algumas vezes, né? 10 vezes. Aí fecha os olhos, relaxa toda a musculatura. Pode fazer isso, né? Após cada um deles. Aí, eu falei para vocês sobre o Trataka clássico, que é colocar uma vela um pouco abaixo da altura dos olhos e a cerca de 1 metro de distância. Não pode ser mais perto, né? O ideal, meça 1 metro de distância. Você pode sentar, colocar numa mesinha assim à tua frente, e você vai fixar o seu olhar firmemente, sem piscar, até que os olhos lacrimejem. É apenas uma vez, tá? Após isso, feche os olhos e relaxe. Em seguida, você pode fazer palming, pode também piscar. E, se for possível, após você finalizar todos estes exercícios, deite-se em Shavasana, que é essa postura de total relaxamento, por alguns minutos, depois de completar todos os exercícios, para que sejam absorvidos todos os benefícios do Trataka. Relaxar é muito importante, né? Eu lembro que na palestra que o Hardwin e a Elo, eles deram, é muito importante isso que o Hardwin falou, que foi nas pesquisas lá de um grande estudioso, ele disse que 1 hora, né, que a gente fica assistindo, olhando para uma tela fixa, assistindo televisão, é como se a gente ficasse, comparando com o corpo, como se a gente ficasse sentado numa poltrona 16 horas. Então, assim, é muito importante fazer esses exercícios, né, porque senão o desgaste com certeza vai ocorrer e você vai precisar usar óculos. É uma solução imediata, resolve,
mas ele vai acostumar os teus olhos, né? Você vai relaxar, então vai trabalhar a musculatura e logo você vai precisar trocar novamente seus óculos e assim sucessivamente. Então é uma forma de você escapar da indústria, né, dos oftalmologistas e das óticas, né, que ganham muito dinheiro com isso. E tem um óculos também que foi falado, o Hardwin fez essa terapia. Eu também tenho óculos, não está aqui comigo no momento, mas é um óculos que ele é cheio de furinhos, né? Um óculos chamado óculos reticulado. Eu acredito que o primeiro que surgiu é da marca Pinhole. Também não tenho certeza sobre esse assunto, mas ele ajuda muito porque ele foca a tua atenção naqueles pontos ali, o que você está, se você é excelente para uma leitura. Não recomendo para caminhar, porque ele pode te deixar um pouco tonta, porque você foca muito a tua visão naquele ponto ali, então eu sinto um pouco de tontura. Quando eu caminho, eu já tentei e eu parei, então eu só uso para leitura. Ele é excelente para você, enquanto você estiver mexendo no celular, assim, as letras ficam nítidas, é muito legal. Imediatamente, assim, você nota uma diferença, se você está com a vista cansada, é muito legal, você vai perceber. Daí, tipo assim, mágica, de repente eu estou enxergando. Então também complementa, né? Existem diversos profissionais da internet que falam sobre estes exercícios e esses óculos. Quando eu comprei esses óculos há muitos anos, ele vinha também com exercícios para fortalecer a musculatura ocular. Então, as duas coisas são importantes. Eu não posso, muita gente fala, muitos oftalmologistas falam que não existe eficácia nenhuma, mas, assim, o que a gente ouve é muitas pessoas dando testemunhos de melhora na visão, né? Mas, de qualquer forma, talvez seja melhor conversar com o oftalmologista, né, para você tomar a sua decisão de uma forma mais consciente. Aqui, nós vamos falar sobre mais exercícios de Trataka. Quando eu fazia yoga em Uberlândia, muitos anos, com aquela minha professora, a Maria Badia, que eu gosto muito, tenho lembranças assim muito boas dela, é uma pessoa de muita sabedoria. Hoje ela não dá mais aula, ela acredito que está com uns 85 anos, mas na época ela lia, ela tinha mais de 74 anos, ela lia os textos no final da aula na penumbra. Então, ela não usava óculos, não usava lente, uma senhora, muito interessante. E eu também tive muitas colegas, tá, que obtiveram melhoras muito grandes, só que elas faziam com mais regularidade. Então, não adianta eu fazer uma vez, como eu estou ensinando aqui, uma vez para cada lado. Vai ajudar? Vai ajudar, mas muito lentamente. O ideal é que você faça pelo menos uma sequência completa de 10 vezes, 10 execuções cada um. E essa minha colega do curso de yoga, a Marie, ela deixou de usar óculos. Eu não me recordo exatamente quais os problemas que ela tinha, mas ela fazia religiosamente 3 vezes ao dia, né? A gente teve o Hardwin também falando que reduziu muito, né, os problemas oculares que ele tinha, mas que ele se empenhou muito. Então é necessário um empenho, não vai fazer mágica apenas uma vez, apenas você está ali fortalecendo, mas muito lentamente, é melhor do que nada, sem dúvida, tá? Então, estes exercícios a mais aqui que eu vou passar para vocês, o que ela ensinou para a gente, quando você está, por exemplo, num ambiente de trabalho, numa daqueles chamam baias, né? Você não tem aquele espaço para esticar os braços e você vai chamar a atenção das outras pessoas, mas você quer trabalhar os seus olhos. Então, sem chamar muita atenção. Óbvio que se você estiver num espaço aberto vai chamar a atenção, porque vou achar assim, interessante você movimentando os olhos, né? Mas é muito bom. Você pode fazer, você está assistindo televisão, você pode parar um pouco e fazer isso de uma forma muito prática, tá? Então vamos lá. É importante estar sentado com a coluna ereta numa base firme. Por quê? Você vai movimentar os olhos, você vai ficar tonto se você estiver solto, assim, em pé ou caminhando. Então, sente-se. Fique numa base firme,
talvez apoiando a tua mão assim nas pernas ou no joelho, isso vai ajudar bastante, né? Então vamos começar com a visão superior e inferior. Estes exercícios eu vou falar para vocês, eu nem vou mostrar, tá? Eu vou, depois mando para vocês neste documento. Mas nós vamos fazer juntas aqui, eles são muito fáceis, muito simples, tá? O que você vai fazer primeiramente? Você vai olhar na ponta do seu nariz, tá? E daí, visão inferior e superior. Olha na ponta do nariz, 5 segundos, sem piscar, com os olhos bem abertos, e depois você vai olhar no teto. E fica, né? Vamos fazer apenas 2 execuções de cada um, tá? Então, começando, olhando na ponta do teu nariz. Agora no teto, no ponto lá no ápice. Você praticamente assim, fica entre a sua testa e o teto, onde você alcança. 5 segundos, volta de novo para a ponta do seu nariz. Pode olhar agora na raiz. Conforme você for fazendo, você vai aproximando mais a tua visão do teu rosto. Ó. Eu estou olhando agora na raiz do meu nariz. Não se preocupe, se você não conseguir ver, né, você pode olhar na ponta do seu nariz. Tá ótimo. Agora, lá no teto, 5 segundos, é uma execução. Agora, eu vou olhar lateralmente, dos 2 lados. Começando com o lado esquerdo. Meu campo de visão, onde eu consigo enxergar? Eu vou lá, 5 segundos. Para o outro lado, o lado direito. 5 segundos. Volto para o lado esquerdo. 5 segundos para o lado direito. Ok. Agora a visão na diagonal. Você vai olhar para cima no teto do lado esquerdo e daí embaixo do lado direito, no chão, tá? Olhar, os 2 olhos vão olhar para cima, como se eu quisesse olhar para a minha sobrancelha esquerda, mas é lá no teto. Após na diagonal no chão. Os 2 olhos. Subindo novamente para a lateral esquerda. Desce a visão na lateral direita. Vamos inverter. Agora nós vamos olhar no teto do lado direito. Olhando para baixo, no chão do lado esquerdo. Olha para cima no teto do lado direito. Olha para o chão do lado esquerdo. Só estes exercícios são muito bons para a tua visão. Com certeza vocês estão sentindo dores, porque quando a gente não tem um hábito, dói um pouco mesmo. Agora vamos fazer uma visão, a visão rotacional para um lado e para o outro, observando o ápice da nossa visão, onde o nosso campo de visão alcança. Então eu vou olhar para o lado esquerdo e vou girar por cima, na direção do direito, mas contornando, ó, lentamente, contornando a base, né, o ápice da minha visão. Desço, agora estou do lado direito, vou descendo até chegar no ponto esquerdo. Agora eu vou olhar de novo, agora para o lado direito. Começo do lado direito, olho para o lado direito e vou rotacionando no sentido esquerdo, contornando por cima primeiro. Devagar. Agora desço a minha visão. Cheguei no lado direito. Agora nós vamos esfregar as mãos, porque nós forçamos, trabalhamos muito a musculatura ocular, a gente precisa relaxar essa musculatura.
Esfregue suas mãos e coloque as palmas sobre os olhos por alguns instantes, alguns segundos. Mais uma vez, você pode ficar mais tempo, porque ainda permanece com calor. Estou fazendo para vocês observarem, tá? Aqui. Você pode fazer várias vezes o palmo. Novamente, sobre os olhos. Com os olhos fechados. Há professores que ensinam com os olhos abertos, mas a maioria ensina com os olhos fechados. Pode pôr no rosto também, no pescoço, na testa. Se for possível, deite-se em Shavasana, porque é uma postura que te ajuda a aproveitar melhor os benefícios, né? Porque quando você relaxa, você deixa tudo aquilo ser trabalhado em você. É muito importante. No yoga tem muito assim, a postura que a gente fala, né, na verdade não é relaxamento, né, é uma postura de descontração. Você vai soltar todas as tensões do seu corpo, né, deitada de preferência. Tá? Acho que era só isso mesmo. Então, Om Shanti, Namastê. Eu vou disponibilizar para vocês este texto, tá? Porque pode ser que você não se lembre, né, como fazer. Os primeiros que eu tenho aquelas fotos, ele é retirado deste livro, né, que foi passado para nós, né, só que está em versão em inglês. Ele está na página 86 do documento PDF, mas né, ele é na página 74 mesmo do livro, tá? Tá lá, quero ver em inglês. E as explicações do Swami Satyananda também são muito boas, vale a pena dar uma olhada. Alguma dúvida? Renata, por exemplo, eu uso lente. Eu posso fazer esses exercícios com lente de contato? Obrigada por ter perguntado. Eu realmente estava esquecendo, olha, eu escrevi tudo e ainda esqueci. Não pode fazer com lente. E não pode fazer com óculos. Você tem de retirar, vou incluir isso no documento. Nossa, tá? Muito importante. Tem de retirar a lente e os óculos para poder fazer estes exercícios. Ok, muito obrigada. Nada. Vocês fizeram? Acompanharam? Conseguiu fazer, Tulasi? Você fez? Renata, gratidão. Consegui sim. Quando você apresenta o Tátrica, diz que com o Tátrica todas as doenças dos olhos são curadas. Existe evidência que possamos apresentar à população? Então, existem muitos relatos falando sobre isso, mas é um livro sagrado que fala que tudo é curado, né? Então, tudo inclui glaucoma e outras doenças, né? Só que não se pode prometer, né? Você tem de estar com um profissional ali que entenda, para ele poder te passar os exercícios e te acompanhar. Isso é muito sério, né? Se a pessoa fizer errado, não sei, eu nunca ouvi falar que deu errado, mas eu acho bom ter o acompanhamento de um profissional. É mais seguro, quando a pessoa tem que ter assim, problemas mais sérios, é melhor fazer um yoga num local que o profissional seja bom. Sim, entendi, Renata. Também com o acompanhamento de um oftalmologista, tem como constatar o progresso. Sim. Sim, o nosso colega no grupo, o Hardwin, né? A Ilô também, que fez um curso bem interessante há muitos anos, eles fizeram. E, na verdade, esses exercícios, eles são de estudos do yoga, né? Acho que o israelense que desenvolveu o óculos e os exercícios que ele divulgou, ele foi para a Índia para estudar. Então, ele retirou dali essa sabedoria, né? Mais uma vez, gratidão pelo seu carinho, sua dedicação, por tudo. Namastê, Renata. Qualquer dúvida, deixa lá no grupo Buscadores do Infinito ou fala diretamente comigo, tá? Tudo de bom. Hare Krishna. Hare Krishna. Obrigada. Eu tenho mais uma, Renata.
Pois não. Por exemplo, eu tenho a síndrome do olho seco, por causa da menopausa, que está bem, assim, acentuada. Então, o piscar, como você falou que lubrifica, deve ajudar muito nisso. Sim, ajuda. Pisca bastante, tá? 10 vezes, depois fecha os olhos para relaxar. Faz o palming também. E também tem uma vitamina, eu não me recordo agora o nome, mas tem uma vitamina que ajuda a umidificar os olhos. Pesquisa na internet, não sei agora. Vou tentar encontrar, eu mando no grupo também. Tá certo, Mas eu já combinado. vi que eu tenho pessoas conhecidas que utilizaram dessa vitamina e disseram que melhoraram bastante, né, na lubrificação dos olhos. Ok, não, muito obrigada, gente. Hoje, um bom domingo para vocês, viu? Tchau. Obrigado pela palestra. Bom domingo, pessoal. Namastê, gratidão. Foi Renata. ótimo, maravilhoso. Gratidão.